Galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu irei explicar um pouco sobre os fundamentos dos 3 primeiros aventais em si, ou dos 3 primeiros graus na maçonaria, e até explicar um pouco sobre essa maçonaria simbólica, ou lojas azuis que a gente costuma chamar. Então, esse é o tema desse vídeo, e sem prolongar demais, já vamos entrar neste tópico em si. E como eu expliquei, ou linkei um assunto no outro já, porque não tem como desvincular, a maçonaria tradicional, a maçonaria dos 3 graus iniciais, que seria a loja azul, e eu vou explicar um pouco mais disso agora em questão, seria como? No conceito tradicional maçônico, e até isso se remete muito na nossa vida no particular, quando a gente começa a analisar os 3 graus iniciais de aprendiz, companheiro e mestre, você percebe que isso faz muito sentido na sua vida em qualquer coisa que você se lapida ou que você quer desenvolver com o decorrer do tempo. Então, vamos lá. Primeiro grau, quando você se inicia maçom, é o grau de aprendiz. O próprio nome já diz, você é uma pessoa que está ali para aprender. E tanto que um dos fundamentos deste grau em si, ou dessa iniciação quando você se inicia, é o silêncio. Por quê? Quando você é aprendiz, você fala menos e ouve mais. Então, uma coisa muito importante, um fundamento muito primordial e tradicional que faz todo sentido pelo conceito de analogia e conceito de quando você aprender algo novo, você escuta para absorver aquilo e futuramente você ensinar. Então, o grau de aprendiz tem mais essa visão, você começar a entender o que seria a maçonaria e você ficar quieto, absorvendo tudo e matutando aquilo dentro de si, para futuramente se desenvolvendo e começar a ensinar, digamos assim. O primeiro grau de aprendiz, como eu estou falando, tem um avental branco. E uma coisa muito bacana, que até um fundamento simbólico, que no meu ver eu acho muito bonito e lindo, e é legal de se explicar, até eu fico meio assim, não vou falar emotivo porque não é para tanto aqui agora, mas é bonito, eu gosto muito de analisar essas coisas, entender. E até um fundamento que a gente aprende muito no Conselho das Artes Marciais, que é bem parecido, que seria a faixa branca no caso. Então, o avental de aprendiz maçom é um avental totalmente branco, sem nenhum paramento, sem nada, porque representa a pureza, representa a limpeza, representa um caderno em branco ou algo que está começando a se desenvolver. Então, o caderno está em branco, não tem nada escrito, não tem nada desenvolvido, então você está aberto a receber coisas novas, a se desenvolver e começar a escrever um caderno novo, digamos assim, uma nova jornada maçônica e até na sua vida. E isso nas artes marciais a gente aprende muito. O conceito da faixa branca se remete muito a isso, e aos tempos ou aos poucos você vai se desenvolvendo, se graduando até atingir a faixa preta, que até no conceito oriental a cor preta representa a perfeição, por isso que a faixa seria preta quando você atinge o grau de professor e se desenvolve com o tempo, beleza? O avental, perdão, de aprendiz, ele tem a abeta voltada para cima, e é uma coisa também simbólica muito importante, porque o avental maçônico ele é quadrado, que fica na nossa linha aqui da cintura com o quadril, ele é quadrado e em cima temos o triângulo que seria a abeta. Então eu vou até fazer um desenho aqui para vocês para explicar um pouquinho melhor. Fiz um desenho breve, um desenho até porco, digamos assim, porque para quem não sabe eu sou artista, sou pintor, então isso aqui para mim é uma coisa bem boba. Eu vou explicando aqui os primeiros aventais maçônicos em si. Como eu estava explicando aqui, ó, esse seria o primeiro avental de aprendiz maçom, onde a abeta está voltada para cima. Por quê? Quando a gente está iniciando isso aqui no fundamento do conceito até maçônico, que seria você ser um pedreiro, um construtor, quando a gente inicia no conceito real, isso aqui não é no conceito maçônico não, quando você vai trabalhar com construção e você ainda é uma pessoa que não tem tanta experiência, você percebe que você se suja muito, tanto pintando, tanto fazendo massa, qualquer coisa você percebe que você se suja mais. E isso no fator maçônico faz todo sentido pelo conceito lógico e racional de ele ser pedreiro, um construtor. Então a abeta está voltada para cima para representar isso, como você fosse usar isso para se proteger mais e você vai fazer mais sujeira, digamos assim. Então você tem que estar com o seu avental maior nesse fator lógico e racional. Então, primeiro grau, aprendiz maçom, abeta para cima e totalmente branco.
Quando a gente parte para o segundo grau, ou o segundo ritual em si que você faz para se desenvolver e virar companheiro maçônico, é o nível 2, onde a abeta ela simplesmente dobra e abaixa, que até virou um M, se você parar para perceber, ó, M. É uma abeta baixada, porém o avental ainda continua branca, então isso representa e mostra que você lapidou um pouco mais seus conhecimentos, então você não precisa ter um avental tão grande assim para continuar os seus trabalhos e ofícios maçônicos. Então o grau de companheiro representa mais isso e até muito importante isso aqui que eu vou falar para vocês, para quem trabalha com construção civil, para quem trabalha com obra, a obra é mestre de obra, é pedreiro, engenheiro, arquiteto, entende um pouco disso, que quando você começa a trabalhar, que até eu expliquei para vocês, no começo você fica mais quieto para você aprender e se desenvolver, e até você faz mais bagunça. Então todos esses fundamentos maçônicos faz total sentido quando você aplica isso na prática. Ainda mais eu que trabalho com construção civil, eu consigo analisar e raciocinar muito mais o que é passado, o que é explicado, por causa da minha visão como pedreiro, como mestre de obra. Então, o primeiro ponto, a abeta para cima porque suja muito. Depois você vira o companheiro que, depois de um certo grau de experiência que você adquire, você começa a ajudar o seu mestre ou quem você está ajudando. E sendo bem comparativo mesmo, como eu estou falando da obra, é como se aqui você fosse o peão na obra trabalhando, aí você virando companheiro, você já tem uma certa experiência para ajudar o pedreiro em si a fazer certos ofícios, certos trabalhos. E até no meu particular eu passei muito por isso, porque no começo eu sempre fui o peãozão que fazia massa, me sujava todo, levava baldes, levava tijolo, sabe? É bem serviço de peão mesmo que a gente tem costume de falar aqui no Paraná. Aí quando você vira companheiro, você começa a ajudar muito o pedreiro, então você já começa a fazer mais coisas, você já começa por exemplo, subir uma parede, você ajuda a instalar porcelanato, azulejo, você sabe como fazer as coisas, você aprende o nome das ferramentas, você entende como se executa cada coisa. E quando a gente parte para o terceiro nível, que seria da maçonaria azul, que eu já vou explicar para vocês, que seria mestre maçom. Então, na maçonaria simbólica seriam esses 3 graus primordiais. Então, aprendiz, companheiro e mestre. E o termo mestre você já sabe, já faz todo o sentido, que você domina ou tem uma certa experiência bem ampla naquela área em questão. Então, mestre maçom é quando você se desenvolve no seu interno e até no seu conceito, como eu estou falando, teórico e prático, você tem um domínio naquela área, naquele assunto que você faz ou naquele ofício que você tem. E se for parar para analisar de volta no conceito de construção, você viraria um pedreiro experiente que sabe o que está fazendo, que sabe como executa as coisas e faz menos sujeira, digamos assim. Então, uma coisa muito importante de se entender e se comparar no conceito teórico e prática, que até seria chamado de maçonaria operativa e especulativa, digamos assim. E uma coisa muito importante que até eu desenhei aqui nesse avental, que eu fiz uns certos desenhinhos bobos aqui, é que seria praticamente os parâmetros ou paramentos maçônicos, só que dependendo da onde você está, o país ou o rito que você segue, eles podem mudar tanto a cor do avental e também as coisas que podem ter no avental. Mas geralmente o avental de mestre maçom ele é branco com azul, ou azul com branco no caso, e também pode ser vermelho com branco. São as duas cores mais conhecidas em si do avental de mestre maçom. E, como eu estava explicando, deixa eu tirar já esse caderninho daqui, esses 3 graus, os 3 graus iniciais de aprendiz, companheiro e mestre, representam uma loja azul maçônica. E isso até tanto no fator simbólico e porque dentro de um templo maçônico tradicional, as paredes do templo são azuis. Então, isso até é um fundamento teórico e visual do porquê seria chamado de maçonaria azul ou lojas azuis. Já determinados graus e ritos que seriam de outras lojas, que seriam a partir do terceiro nível, você se afilia nelas ou segue a sua linhagem de conhecimentos para atingir novos graus, digamos assim. Então, você sendo um mestre maçom, você pode parar a sua caminhada maçônica, digamos que por aí, e manter todo o resto da tua vida mestre maçom nível ou grau 3, que não tem nada de errado nisso, porque no que eu aprendi, no que eu estudei durante anos, você atingindo esse nível, você não tem obrigação
de praticar os outros rituais ou alavancar o seu grau maçônico, digamos assim, porque até na maçonaria do rito escocês antigo e aceito, temos até o 33º grau, então do terceiro até o 33º, que seriam praticamente 30 graus, você opta se vai querer fazer ou não, entendeu? Então praticamente é isso, essa seria a visão de maçonaria azul, de aventais maçônicos, os primeiros aventais em si, e os fundamentos um pouco explicativo, bem pouco expliquei na verdade, simbólicos do que seria o grau de aprendiz, o grau de companheiro e o grau de mestre. Claro, lembrando também, só para finalizar esse vídeo, que temos muitos cargos dentro da maçonaria, temos vigilante, temos diácono, que é o primeiro vigilante, o segundo vigilante, temos o diácono, temos o grão-mestre e por aí vai. Então a maçonaria ela funciona muito em quesito de cargos e funções bem separadas e organizadas em si. Temos o tesoureiro, que é quem cuida da parte das finanças, e por aí vai. Então é algo que é bem concretizado e algo bem estruturado. Não tem nada lá a esmo, digamos assim. Beleza? Então, praticamente é isso. Expliquei um pouco do fundamento dos 3 primeiros aventais e das lojas azuis. Agradeço todo mundo que tem me acompanhado e até o próximo vídeo.